Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. No último vídeo eu falei sobre um pouco de teoricamente ali como que funciona o ECS, né, qual que é o papel dele, esse serviço para gerenciamento de containers aqui da AWS. Então agora eu vou começar a demonstrar aqui como que é feito o processo de criação. Então eu já estou aqui na página do ECS, mas para quem ainda não utilizou, né, é só voltar na página inicial, né? Como eu já utilizei, ele está aqui como revisitado recentemente, mas basta procurar por esse ECS aqui, a gente vai achar ele facilmente. Então, estamos aqui na página do ECS, então vamos começar a usar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um cluster. Então vamos criar um cluster, é um processo bastante simples. A gente vai pegar o cluster aqui, vou colocar aqui um cluster -demo ECS. Ele já cria para a gente um namespace e aqui ele já fala que esse namespace é um grupo de serviço que vai compor a aplicação e já explica que é possível utilizar. Como eu falei, aqui a infraestrutura a gente pode utilizar de duas maneiras, né? Se a gente quiser algo sem servidor, a gente vai trabalhar com a AWS Fargate, e se a gente quiser com instâncias EC2, a gente vai ter uma configuração ali um pouco mais manual, né? Mas por algum motivo pode ser necessário, aí a gente escolhe o instância EC2. E a gente tem o chamado ECS Anywhere, que aqui a gente consegue utilizar também no on-premise, subir coisas do on-premise aqui. Mas, por exemplo, ó, quando eu marco uma instância EC2, a gente vai perceber que ele habilita novas configurações aqui, porque aí a gente tem que fazer a nossa configuração da nossa instância EC2. Pode ver que habilita bastante coisa aqui. Já quando eu marco o Fargate, não é necessário. Então eu vou deixar um exemplo aqui com o Fargate, ele já aponta aqui que é sem servidor. Quando eu faço isso é personalizado, mas eu posso ter os dois, né? Eu posso combinar as duas, mas por enquanto eu vou deixar aqui o Fargate. A questão de monitoramento, né? A gente pode monitorar via CloudWatch. Aqui a gente tem o Container Insights, de observabilidade, é bem interessante. Tem até um novo aqui recomendado para a gente conseguir ver as nossas métricas, o nosso log lá. A gente consegue ver tudo isso. Eu vou deixar só o Container Insights por enquanto. A parte de criptografia, como eu falei, né, do KMS, se a gente quiser, a gente consegue também utilizar ele aqui para poder fazer a utilização de criptografia, né? Não vou colocar isso por enquanto. A parte de tags. Então, o cluster é basicamente isso. Então, ele vai criar para a gente um cluster aqui. Deixa ele só fazer a criação. Deixa eu atualizar aqui para ver. É um processo bem simples, né? Aqui eu estou fazendo via console para demonstrar melhor, mas isso aqui a gente faria ele via uma esteira de CI/CD, um pipeline ali, não poderia ser feito Terraform, CloudFormation ou outra linguagem aí de criar infraestrutura como código. Ele aqui ele já criou para a gente o cluster, ele está acabando de provisionar o restante. E aqui ele já indica para a gente a quantidade de serviços e a quantidade de tarefas, né? Então a gente pode perceber que nesse momento aqui, ó, a gente não tem nenhum serviço e nenhuma tarefa ainda, porque ele está provisionando o cluster aqui. Então ele está, como é um Fargate, eu não vou ter que configurar nenhuma parte de instância C2 para poder ser ali onde vai rodar os nossos containers. Então o que ele está fazendo é provisionando. Pronto, ele criou o nosso cluster. Nenhuma tarefa, nenhum serviço e o Container Insights está habilitado já. Então aqui a gente pode acessar aqui, a gente vai ver só os dados do cluster. E aqui a gente consegue visualizar todas as nossas tarefas. Aqui ó, tem as minhas tasks, não tem nenhuma sendo executada. E aqui eu tenho uma infraestrutura. Então aqui ó, ele já aponta para a gente que é um Fargate e eu posso ainda trabalhar com Fargate Spot. Não tenho nenhuma instância de container ainda. Aqui a gente tem as nossas métricas. Aqui, como eu falei, as tarefas programadas. A gente pode programar a tarefa. Aqui tem a parte de configuração. Ó. Ele criou o namespace para utilizar o Service Connect, como eu falei para vocês lá, de fazer a comunicação entre tarefas. E aqui mais algumas informações de log. Então eu vou até abrir aqui o serviço para vocês verem. Ele tem até um nome aqui relacionado ao cluster. Como ele não está conversando com ninguém, está tudo vazio. Então basicamente a criação do cluster é isso. É bem simples. Deixa eu voltar aqui entrando no cluster. É bem simples, é só isso. Então eu vou separar a criação aqui por vídeos. E no próximo a gente continua o processo de criação. Então eu espero que tenham gostado. Até a próxima.